Sejam muito bem-vindas a mais um Conte Sua História, um evento organizado pelo Comitê Vozes, um dos 22 comitês do Grupo Mulheres do Brasil. Este grupo foi criado em 2013 pela empresária Luísa Helena Trajano e hoje conta com quase 106 mil mulheres espalhadas aí pelo mundo. Ou seja, estamos organizadas em mais de 150 núcleos, tanto no Brasil quanto no exterior. Somos mulheres unidas no propósito de sermos protagonistas na transformação do nosso país. E cabe ressaltar que não somos contra os homens, mas somos a favor das mulheres. Queremos no Comitê Vozes, através do Conte Sua História, dar voz às mulheres para que, ao contarem a sua vida, a sua história, elas sejam fonte de inspiração para a vida de outras pessoas. E o tema do nosso Conte Sua História de hoje é muito especial. Eu fiquei absolutamente apaixonada por essas duas mulheres que usam do conhecimento e da ação para empoderar as mulheres. E eu poderia falar várias coisas inspiradoras de vocês, mas acho que ninguém melhor do que vocês mesmas para se apresentarem. Karine, conta pra gente quem é você. Então, eu sou a Karine Andrade, eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul, nasci numa família muito simples aqui no interior do estado, né? Uma família simples de valores fortes, de mulheres guerreiras, né? Que foram as minhas grandes inspirações. E eu sou esposa, sou irmã, sou mãe. Sou a mãe do Murilo, um garotinho sapeca de 6 aninhos, né? Que é a minha grande inspiração, né? A minha grande razão de fazer tudo que eu faço. Eu também sou empreendedora, sou empresária, sou educadora executiva, adoro ensinar as pessoas, tenho a minha realização compartilhando o meu conhecimento e sempre tive uma vida profissional muito tranquila na CLT, até que um dia decidi ser mãe e no meu dia a dia, na minha rotina, não cabia, né? Mais um papel, diante de todos os papéis que a gente tem que dar conta enquanto mulher, não cabia o de ser mãe. Então, eu decidi abrir mão do CLT e decidi ser mãe, fui mãe. Depois que o Murilo nasceu, eu resolvi me tornar empreendedora. Encontrei no empreendedorismo uma maneira de continuar fazendo o que eu fazia, que era liderar mulheres, né? Eu sempre trabalhei com times de mulheres, com vendas, né? Sou especialista em vendas. E no empreendedorismo eu encontrei a oportunidade de fazer isso e conciliar com mais um papel na minha vida, que era o de ser mãe, que era muito importante, foi a melhor decisão da minha vida. E isso acabou se tornando algo que era ser para só suprir uma vontade minha de empreender, acabou com o tempo se tornando uma grande missão na minha vida. Então, hoje eu lidero um movimento de empreendedorismo feminino, onde 90% das pessoas, das mulheres que estão com a gente são mães, né? E é muito bom ver o engajamento delas, a questão dessas mulheres estarem cada vez se ajudando mais, crescendo e conquistando a sua independência financeira através dos seus próprios negócios. Muito obrigada, Karine. E a Miriam? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho de quem que é a Miriam. Uau, depois de um depoimento desse, né? Fica até difícil. Viu? Eu sou a Miriam Miller, eu sou casada, eu sou mãe de 3 filhas, sou paulista e também eu trabalho eu tenho um serviço, né, na verdade, mais masculinizado e eu estou abrindo portas aí. E aí eu explico por quê. Eu tenho uma empresa, a MM Pinturas, e eu contrato mulheres para pintar. Então, ensino o trabalho para elas e elas podem trabalhar, podem ser independentes, podem ter a decisão das suas vidas, né?
Também eu sou aquela que tem um projeto que depois já né, de 60 anos resolveu mudar a vida, porque toda hora é hora de mudar, né? E é aquela que está fazendo um projeto aí para as mulheres, né? São mulheres em vulnerabilidade. Elas precisam ter a decisão sobre suas próprias vidas, elas precisam se empoderar, se reinventarem, né? Porque esse é o momento. Esse projeto é um curso que eu dou totalmente gratuito aqui em Jundiaí, no momento, né? Eu comecei aqui. E aí eu ensino tudo nele, tudo de pintura. Assim, eu pinto uma parede, elas pintam uma parede, que mais? Passar massa corrida, elas aprendem desde um contrato, né, até um orçamento, como que ela vai medir, como ela usa a trena, como ela usa uma mangueira de nível, como ela vai arrumar uma, uma, uma rachadura, por exemplo, né? Então, todas essas coisas elas aprendem nesse curso. E assim, é legal porque elas podem ter uma profissão realmente, né? Podem sair, às vezes, até de um relacionamento abusivo, porque a gente sabe que é difícil quando a pessoa está num relacionamento abusivo, não tem uma profissão. Então, é isso, elas têm a capacidade de se reinventarem aí para uma vida melhor, né? De sustentar seus filhos, e a gente sabe. Hoje o mundo está assim, as mulheres estão praticamente, tem muita mulher sustentando a própria casa, os próprios filhos, tal, sozinha, né? Então, mãe só. Então, é isso, gente. E aí, eu sou uma mulher forte, sou uma mulher valente, que começa hoje, começa e começa de novo. Sempre, sempre. Muito, muito bom, Miriam. E me diz uma coisa, Miriam, como é que surgiu esse interesse aí de trazer o seu projeto, né, o seu projeto de vida para outras mulheres, né? E como que você entrou também nesse mundo, como você diz, mais masculinizado, né, de profissão? Como é que surgiu esse interesse? Então, Mari, é assim, quando eu comecei, na verdade, eu nem conhecia muito o ramo, tudo, então foi mais uma questão de necessidade mesmo, de desemprego e tal. E aí foi uma ideia, mas a história é um pouco comprida. Mas num outro momento a gente conta. Mas assim, eu entrei, comecei a trabalhar, aprendi, fui ter conhecimento, fui fazer Senai, né? E comecei a trabalhar com isso. E eu sofri muitas dificuldades, teve muitos preconceito, mas as piores necessidades eram relativas ao meu não conhecimento, assim, não o conhecimento técnico, né? Mas aquele na hora de você fazer. E então, quando nesse momento que eu já estou aí com 25, 26 anos de carreira na profissão, eu acho que é nada mais do que justo eu colocar as mulheres no mercado de trabalho. Então, isso me deu um incentivo para fazer esse curso, para ensiná-las, para empoderá-las, para deixar que elas possam ter realmente uma profissão, né? E o mercado de trabalho da construção civil, gente, ele é muito aquecido, né? Então, por que não colocar as mulheres num mercado aquecido, né? Por que que a gente tem sempre que ficar com aquele mercado, aquela fatia de mercado que não é a mais aquecida, é aquela mais tá, vou ser isso mesmo. Ah, não, tudo bem, vou trabalhar ali. Ah, tá, sabe assim? Não, eu quero um mercado aquecido para essas mulheres, sim, onde elas possam ganhar dinheiro mesmo. Então, foi isso. E também as necessidades que eu tive e que eu não conseguia sozinha, eu tive muita dificuldade. Então, acho que é legal eu passar, ensinar para elas essas dificuldades, para que elas não precisem passar o mesmo que eu passei. É mais ou menos isso. Legal. A Karine trouxe também para a gente, né, Karine, que você trabalha com empoderamento feminino muito nesse âmbito empresarial, de empreendedorismo, né, que também
não é tão comum nas mulheres, né? Então a gente vê aí esse elo de ligação da sua história junto com a Miriam. Conta pra gente como é que surgiu esse interesse de falar sobre isso. Na verdade, Mari, quando eu escuto a história da Miriam, eu me vejo nas palavras dela, né? Porque muito jovem eu comecei também a trabalhar com construção civil. Eu fiz um curso no Senac de desenho arquitetônico. E quando eu me vi dentro da obra, num ambiente totalmente masculino, eu era muito jovem, eu tinha só 19 anos, eu não tive a coragem que a Miriam teve de encarar, talvez um pouco de falta de maturidade naquele momento, que eu era tão jovem, de encarar esse cenário totalmente masculino. E eu acabei desistindo, né? Desistindo desse. Eu sempre fui muito criativa, eu gostava de desenhar, então eu me realizava no desenho arquitetônico, mas quando eu tinha que ir para a obra, era muito difícil e dolorido para mim, né? Ser a guria, como diz aqui no Rio Grande do Sul, a guriazinha no meio daquele cenário, né? Então eu não sabia direito, me sentia um pouco mal, não sabia lidar direito com isso, eu acabei desistindo. Entrei no comércio, fiquei lá um tempo, e assim como eu disse para vocês, resolvi empreender. E aí, Mário, o curioso é que quando eu comecei a empreender, eu sempre tive muita sede de buscar conhecimento, network, ele corre na minha veia, né? Vendedora adora conhecer pessoas, né? E quando eu comecei a empreender, eu comecei a participar dessas associações, dos movimentos para empreendedores, e eu me vi na mesma situação lá da obra, cercada por homens. A presença das mulheres era e até hoje é muito pequena nesses ambientes onde se fala de negócios, né? Eu percebia que tinham poucas mulheres e as poucas que tinham, elas não se manifestavam, né? Que eles acabavam tomando conta, se sentiam mais confortáveis e às vezes e eu acredito que elas também, a gente acabava voltando para casa com aquela dúvida ainda por não ter encontrado espaço para colocar a sua opinião. Então, o meu empreender, enquanto no empreendedorismo feminino, ele surgiu de uma necessidade minha mesmo e da minha sócia, que hoje eu tenho uma parceira de negócios, de ter um lugar onde as mulheres pudessem se reunir para falar de negócios, mas que a gente pudesse também falar do empreendedorismo com um olhar feminino, porque empreender enquanto mulher é diferente, né, do empreender masculino. E a gente sentia falta desse lugar. Então, assim, o movimento hoje que eu lidero, que a gente, né, coordena aqui, ele nasceu de uma necessidade nossa de se sentir confortável para falar, para expor a sua opinião e para também dar voz para outras empreendedoras que também tinham esse desejo, né, de se reunir para falar de várias coisas e principalmente dos seus negócios. Karine e Miriam, vocês trouxeram aí muito, né, desse contexto de vocês, de locais onde a mulher não era tão presente, né? Então eu acredito que tenham grandes adversidades aí, né, que vocês enfrentaram. Conta pra gente quais foram as principais adversidades que vocês enfrentaram e que vocês enfrentam até hoje. Fala pra gente, Karine. Então, Mari, eu tenho para mim, acredito que a maior diversidade, assim, o maior desafio que foi desde que a gente começou há 5 anos atrás, ele continua sendo há 5 anos atrás, quando quase ninguém falava de empoderamento feminino, né? Foi o mesmo que continua sendo hoje, que é a gente mostrar para as pessoas, para os homens e para as mulheres, que esses movimentos de empreendedorismo feminino, como o meu, por exemplo, onde a gente fala de negócio, de profissão, de ser protagonista, eles não surgiram para ver quem é mais forte, mais fraco, para medir força com os homens, que mesmo a gente se sentindo um pouco desconfortáveis em ambientes onde os homens, né, eram em quantidade maior, a gente acabou criando movimentos para que a gente se fortaleça e possa frequentar esses movimentos deles, que continuam acontecendo, mais empoderadas,
mas que a gente aceita e principalmente respeita que a união do conhecimento da mulher e do homem, ele, nossa, ele não tem limites, ele pode ser muito melhor quando a gente une forças e não quando a gente compete. Então, esse para mim é um dos grandes, um dos grandes desafios. E também tem uma outra coisa que é muito importante, que é mostrar para as nossas mulheres, para as que já estão com a gente, as que podem vir, que mulheres, quebrando crenças, inclusive culturais, né? Que mulheres não só competem umas com as outras, que a gente se ajuda pra caramba, sabe? Que essa coisa de, ai, porque as competem. Não, não é sempre assim. A gente compete um pouquinho, sim, porque é do nosso instinto feminino. Mas a gente compete muito mais. Oi? Isso é muito cultural também, né? A gente precisa quebrar esse. Exato, exato, né? Então, assim, nós competimos sim, mas assim, quando a gente tá num ambiente onde a gente está falando de ser protagonista, de fazer nossos negócios funcionarem, para contribuir na nossa renda familiar, ou conquistar a nossa independência financeira, o nosso maior concorrente somos nós mesmos. Né? Então, a gente se reúne para nos fortalecer, para aprender, para quebrar crenças, inclusive culturais, para que a gente possa assim, se colocar no mercado de trabalho, né, do empreendedorismo, inclusive nesses ambientes que a gente não se sentia confortável para frequentar, como verdadeiramente a gente deve se colocar, né? Como uma mulher forte, que empreende, que é mãe, que é dona de casa e que dá conta de quase tudo. A gente não precisa dar conta de tudo, mas de quase tudo já é o suficiente. E como a gente fica forte quando a gente se une, né? Exato. E Miriam, falando um pouquinho, principalmente dessa questão, a Karine falou que sofreu um pouco também de preconceito na construção civil, você trouxe isso, né? E eu compartilho também, eu cresci, meu pai mexe com construção, então eu cresci em obra e eu nunca vi uma mulher trabalhando. Como é que Sim. foi para você, Miriam, enfrentar isso, que é algo novo? Como que você era vista pelas pessoas? Como que as pessoas te respeitavam? Como é que você conquistou esse espaço? Então, lá em 98 era bem mais difícil, porque realmente não tinha mulher na obra, né? Principalmente em São Paulo, né? Então era bem complicado. E o mais difícil é fazer os homens entenderem que a gente não está pegando o lugar deles, né? Exato. Nós estamos apenas pegando o lugar que também é da gente, né? E assim, é muito difícil. Então, eles sentem receio, eles sentem medo. Então, eles atacam no sentido de, assim, eu sempre fui respeitada, nunca tive ninguém me desrespeitando como mulher e tal, mas sempre com bastante preconceito, no sentido de, ah, você é mulher, você não sabe, você não pode, você não consegue. Ou então, até mesmo uma atenção que uma pessoa o que um cliente daria para mim, esse cliente vai dar uma atenção bem maior quando o profissional é homem, né? Então, isso aconteceu. Então, esses desafios que a gente tem na construção civil é realmente um dos piores, assim, né? Porque é você fazer o outro entender que você não está lá para roubar o lugar dele, né? Então, às vezes você ouve, até hoje, às vezes você ouve assim na obra, as mulheres estão tomando os homens, estão tomando o lugar dos homens mesmo, hein? Olha aí, hein? Ah, que beleza, ainda fala que beleza, né? Mas aí fala para o outro, tô vendo, viu? A gente que não se cuide. Então, você ouve muito isso em obra, e isso é um preconceito, né? Então, assim, é bastante. Acontece muito isso. Então, eu acho que esses são desafios que você tem que ser forte, você tem que ser e firme, né? Então, na obra não dá, como eu estava falando ontem, não dá para ser fofinha. Na obra você tem que ter firmeza mesmo. E você tem que saber que se você, a hora que você mostra que você sabe, aí você ganha o respeito realmente.
Então, até o momento que você está lá discutindo com a pessoa, ah, não, porque eu tenho direito, que é isso, que é aquilo, não adianta você ficar falando de direito. Você tem que mostrar que você sabe, não, daqui eu faço, eu posso, eu faço, eu sei. Aí eles vão te respeitar. Porque quando a pessoa vê que o outro conhece, tem o conhecimento daquilo que está falando, com certeza ela pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que for. Ela vai ser respeitada. Muito bom. E bom, gente, apesar de todas as adversidades, todos os desafios que vocês encaram aí, que vocês enfrentam, a gente percebe que vocês estão aí firmes, que vocês defendem de fato isso. Provavelmente devam colher alguns frutos aí, né, de todos esses desafios que vocês enfrentam. Quais foram esses principais frutos aí colhidos por vocês? Pode falar, Miriam. Pode falar? Eu Conta até pra marquei gente. aqui, né? O meu principal fruto mesmo é quando eu acabo, principalmente do projeto, né? Porque a gente está falando aqui da minha empresa e do projeto, mas principalmente do projeto, que eu acho que é legal, é assim, é quando elas se formam, né? Que elas conseguem ir trabalhar e assim, 25% das meninas que entraram já desde o primeiro curso já saíram trabalhando. Então, é um índice bem, uma porcentagem bem grande, se você for comparar com outros cursos, né? Então, assim, isso para mim não tem preço, né? A pessoa já sai trabalhando, já sai satisfeita, a outra vai já, uma outra porcentagem vai fazer a sua própria casa, isso já economiza um dinheiro e tal, né? Outra coisa também que é um fruto assim importantíssimo é a autoestima delas e o sentido de pertencimento. Elas têm uma autoestima, eleva muito, porque elas estão dentro de um grupo acolhedor, que elas mesmas fazem esse acolhimento entre uma e outra, né? Então, elas têm aquele sentimento de pertencimento, né? De estar dentro de um grupo seguro, né? E elas saem do curso com uma autoestima totalmente diferente daquela que elas entraram. Isso, sério, também para mim não tem preço, porque assim Empoder- é visível, Aham. né? Empoderadas de verdade, né, Miriam? E aí aqui também elas terem um poder de renda, né? Uhum. Porque assim, um poder de renda, porque a parte financeira é muito importante para a mulher se empoderar, para ela, porque ela vai ter decisão da vida dela, se ela depende financeiramente, ou de mãe, ou de pai, ou de marido, ou de quem quer que seja, ela nunca vai poder ter liberdade. Então, essa liberdade que a gente proporciona para ela com o curso, nossa, é muito importante. E para as mulheres que trabalham comigo, na minha empresa, simplesmente, assim, elas começam trabalhando comigo de uma forma, e quando elas saem, elas são, ou quando elas daqui a um ano, mesmo sem sair, elas são outras mulheres, totalmente empoderadas. Elas se acham ali. E assim, nossa, nunca mais quero sair da pintura. É o que elas falam. Nossa, isso aqui é top. Porque assim, é você pintar uma casa, é você ver que aquilo que você fez, que a pessoa olha e fala, nossa, gente, que lindo, eu tô adorando e tal. E você saber que você mudou a perspectiva de uma pessoa com relação aos produtos, aos produtos não, aos serviços da construção civil, que antes era, assim, totalmente descompromissado, né? Gente, é demais, assim, sabe? Você trabalhar, olhar o seu serviço, ver o que está acontecendo, o que você realizou, o que você deixou mais bonito, o que você deixou, sabe? E a pessoa, nossa, que isso, a minha casa mudou, a felicidade da pessoa, do cliente, maravilhoso. Então, é isso. Esses frutos aí são, para mim, são os melhores. Legal, Miriam. E para você, Karine? Olha, Mari, só o fato de estar aqui com vocês, para mim já é um baita fruto, né? Que eu estou colhendo nesse momento, né? Esse reconhecimento é muito bonito, sabe? E a gente colhe os frutos diariamente, sabe? Com aquela empreendedora que
que nunca falou em público e que a gente ajuda ela, cria oportunidades para que ela possa aprender, se desenvolver, para que ela crie, para que ela perca o medo. E ela vem e faz isso a primeira vez com a gente. E aí depois ela, quando a gente vê, ela está quase palestrando, ela está fazendo os eventos, ela mesma criando os eventos e as oportunidades para ela compartilhar o conhecimento, a solução, né, que ela tem para compartilhar. Como, por exemplo, uma coisa que nos deixa muito feliz é que muitas vezes elas chegam desacreditadas da sua própria capacidade, né? Porque algumas coisas deram errado, porque elas fizeram algumas apostas erradas, e depois de pertencer a um grupo onde várias pessoas já erraram, acertaram, né? Elas acabam se reconstruindo, encontrando força, né? Para lutar de novo, para continuar acreditando, né? Nos seus sonhos e principalmente transformando esses sonhos delas em negócio, né? Em renda, como a Miriam disse, em negócio. Então, é muito bom quando a gente consegue, é aquela coisa de o que faz o teu olho brilhar se é a mesma coisa de onde vem, né, a tua renda, aquilo que tu contribui, né? A gente, aquela história de eu não trabalho, eu faço o que eu gosto, isso a gente encontra quando a gente realmente encontra algo que nos faz sentido. Então, a gente vê isso acontecendo todos os dias com essas mulheres, elas perdendo medo, botando a cara, sabe? Se livrando do julgamento alheio, né? E que é muito forte, às vezes dentro da própria família. E não por mal, às vezes as pessoas que estão perto da gente, elas querem nos proteger e acabam, né, nos desempoderando de fazer as coisas. Mas quando eu falo em reconhecimento, Mari, teve uma questão que nos marcou muito, que antes da pandemia, eu e a minha sócia, nós fomos convidadas para ministrar um projeto fazer parte de um projeto de recolocação profissional para jovens e adultos, contemplavam homens e mulheres, né, para entrar no mercado de trabalho. E durante esse momento, a gente tinha um aluno que a mulher dele sempre vinha junto, os dois estavam desempregados, a mulher dele sempre vinha junto. E a gente descobriu que ela estava grávida. E aí o pessoal do grupo ali, todos com uma renda bastante limitada, se comoveu, disse, vamos perguntar para eles o que eles precisam. E quando nós fomos perguntar, fralda, a gente pensou, né, alguma coisa de enxoval, ele disse, nós precisamos de comida. E aí a gente viu que aquela realidade que a gente vê na televisão e tal, lá de São Paulo, Miriam, dos grandes centros, acontecia aqui na nossa realidade, na nossa cidade pequena do interior também. E por causa desse casal, eles eram catadores, a gente acabou criando um projeto para era perto do Natal, para arrecadar alimentos e mobilizou todas as mulheres do nosso movimento. E aí a gente também quebrou a barreira de que mulheres não se ajudam, que elas competem, para a gente arrecadar alimentos, para a gente fazer cestas básicas para entregar para as famílias na véspera do Natal. E nós arrecadamos 5,5 toneladas de alimentos. Caramba! Fizemos um evento aonde o passaporte para esse evento, chamamos algumas pessoas, né, que eram nossas parceiras para fazer TEDs, né, mini palestras de 15 minutos, e a gente se surpreendeu que, assim, ó, quando as mulheres querem, quando elas decidem se juntar, elas fazem o extraordinário. Aqui na nossa cidade ninguém tinha conseguido um volume tão grande. E com a ajuda de todas as nossas mulheres, aquelas que já estavam com a gente, daquelas que juntaram forças, nós conseguimos arrecadar 279 cestas básicas de 20 quilos e distribuímos para 279 famílias na véspera do Natal, para que elas tivessem uma ceia, né, bem legal e tal, junto com as suas famílias, né? Isso para mim é um marco, assim, das conquistas que a gente teve nesses 5 anos de trajetória. Isso traz muito, né, Karine, o que você trouxe é um dos nossos lemas do Grupo Mulheres do Brasil, onde a gente fala que um sonho que se sonha só é só um sonho. Exato. E um sonho que se sonha junto se torna realidade, né? Exato. E aí, gente, para a gente fechar, infelizmente, esse bate-papo está sensacional,
mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as nossas mulheres. Diz aí, Miriam. Olha, a mensagem que eu deixo para elas serem fortes, serem valentes e ir para cima. Vai para cima. Ah, mesmo com medo. Ah, tô com medo. Dane-se, vou. Eu não tô nem aí. Então, assim, é melhor você ir com medo do que ir sem nada, né? Porque o medo também é uma coisa legal. Ele também te deixa alerta, né? E ele também te ensina. Então, vai com medo mesmo. Aí, quando chegar no meio do caminho, você já perdeu o medo e já era. Então, assim, e outra coisa, conhecimento. É muito importante você ter o conhecimento, porque você faz a diferença quando você tem o conhecimento, né? Então, se você não puder ter conhecimento logo de início, vai para cima, começa, aí depois você busca o conhecimento. Legal, Esse é o meu obrigada, Miriam. recado. E você, Karine? Olha, Mari, a gente se depara aqui muitas vezes com mulheres com grandes sonhos, né? E a gente percebe que muitas vezes elas ficam procurando a hora certa, o momento certo. Falta mais uma coisinha e quando tiver perfeito, então eu vou começar a empreender ou eu vou realmente virar a chave no meu negócio. Então, eu queria dizer assim que a gente precisa, minha recomendação é que a gente inclua na nossa empresa, no nosso negócio, uma cultura de aceitar o erro, que não somos perfeitas e que o erro faz parte do sucesso, né, da nossa trajetória, do nosso negócio. Então a gente precisa acolher esse erro, entendendo que perfeição, se a gente procurar no dicionário, perfeito é sinônimo de acabado e não existe acabado para nós empreendedoras. A gente tem sede de saber mais, né? Então, assim, aceite seus erros, as suas limitações, a sua vulnerabilidade e, como a Miriam disse, meta a cara, né? Eu sempre gosto de dizer, assim, que é muito importante que a gente, enquanto empreendedora, assuma, invista tempo em criar soluções que resolvam coisas que, como eu vou dizer para vocês, que impactam a sociedade, assim como eu acredito que é o meu projeto e o da Miriam também, que possam sim gerar transformação na nossa vida, mas de muitas pessoas também, sem esquecer que a gente precisa sempre estar rodeado de pessoas que queiram chegar aonde a gente também quer, que juntas nós somos sim mais fortes e que a gente precisa adotar a cultura do erro, sim, mas a cultura da troca para os nossos negócios. Para mim, esse é o grande segredo para a gente conseguir fazer dar certo e não sozinha, e arrastar as pessoas que estão com a gente junto para que todo mundo tenha sucesso com seus negócios, na sua vida, enfim. Ô, Mulheres, Karine, muito é, deixa, obrigada. deixa eu só falar uma coisinha. Ela estava falando de fazer o feito é melhor que o perfeito, né? Exato. Então é isso aí. É isso mesmo. Mulheres, muito obrigada, né, por compartilhar a história de vocês. Ela é de fato incrível. E eu saio daqui pensando que a gente precisa ser muito mais protagonistas da nossa história, buscar o conhecimento, porque de fato é o protagonismo que transforma. E pessoal, a gente finaliza. Essa é mais duas histórias aí, né, do grupo Vozes, do Conte a Sua História. E meninas, obrigada.